Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez e retornar aqui às nossas lives das segundas-feiras. Nós teremos aí duas semanas, com lives bem especiais. Elas serão passadas um pouco mais cedo, devido aí à Semana Santa, mas eu creio que você pode assistir, vai ser muito bom. O assunto de hoje é críticas. Como lidar com elas? Porque elas nos incomodam. Então, assim, o que é crítica? Então, a crítica é algo que é falado para você e que você ouve ou recebe aquilo de uma forma, digamos assim, negativa. Você não gosta, aquilo não te cai bem. Pode ser que a necessidade de sobrevivência nessa cultura competitiva em que nós estamos inseridos, hoje, nessa modernidade, ela assim nos deixa muito ocupado com outras coisas e nós acabamos não nos importando com os sentimentos dos outros, com as necessidades, com os desejos dessas pessoas e acabamos assim fazendo críticas de uma forma, digamos assim, agressiva, verbalmente, ou usando palavras inadequadas, ou até a forma como fazemos isso de um jeito inapropriado. No momento em que alguém diz algo pra gente, que aquilo significa que eu cometi um erro, aquela pessoa verbaliza que eu fiz algo, que eu realizei algo, e aquele ato meu, aquele meu comportamento revela pra mim que eu estou errada, acende um alarme, dispara um alarme dentro de nós para lutar ou para argumentar aquilo que foi dito. Essa é a tendência natural de todo mundo que sofre crítica. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre quem faz a crítica, quem recebe a crítica, o que motiva a crítica e a possibilidade da gente crescer ou aprender com a crítica, até fazer uma observação de uma forma que o outro receba positiva essa nossa observação ou crítica. Então vamos lá. Existem 3 tipos de críticos. Então, primeiro, é aquele que foca em você. Como assim? É aquela pessoa que critica a sua existência, os simples fatos de você existir no mundo. Então, ele é um crítico crônico, mas não do mundo, de você. Então, tudo que você faz está errado, não importa o que você faça, você está sempre errado. Ele começa você tem a sensação de que ele está te perseguindo, que ele generaliza. Então, você fez uma coisa errada, ele diz, você nunca faz nada certo, tudo que você faz é errado, Então, assim, ele faz uma crítica e ainda generaliza. Quando essa pessoa, esse crítico, vive com você desde a infância, aí você tá... Ai, quase que eu falei aqui uma coisa feia, Mas assim, você tá numa situação difícil. Porque quando nós somos criança e sofremos muitas críticas, a tendência nossa é internalizar isso como uma verdade absoluta, Então, assim, se eu cresço ao lado de um pai ou uma mãe que estão sempre me criticando, sempre achando defeitos em mim, sempre apontando o lado negativo, sempre falando dos meus erros, eu tenho uma tendência a ir para o mundo me sentindo rejeitado, me sentindo humilhado, Muitas vezes esse crítico, essa pessoa que critica você, ele pode ter sofrido uma rejeição, uma crítica na infância. E aí ele faz isso inconscientemente com você. É possível que ele tenha medo de sofrer. Então ele critica você e faz você se sentir mal. Porque ele não quer se sentir mal. Prefere que você sinta do que ele. Esse crítico também, focado em você, ele pode ter assim sido destruído, ele pode ser amargo, frustrado com ele mesmo, infeliz, E aí ele tem que descarregar isso no ambiente.
e a vítima é você, porque ele poderia descarregar nele, se machucar, se cortar, né, se autodestruir, né? Então ele começa a, digamos assim, fazer coisas inapropriadas, coisas loucas, né? Beber, fumar, usar drogas, né? Ter relacionamentos promíscuos, sem proteção, sem cuidado, entende? Se colocar em risco, ir em lugares inadequados, em horários inadequados, correr demais no carro. Então, assim, percebe? Ele pode ser uma pessoa amarga, frustrada, e como ele é infeliz e triste, ele não consegue se machucar, então ele machuca os outros através das palavras, fazendo críticas. Então esse é o primeiro tipo dos 3, né? Então primeiro é o crítico focado em você, ele foca uma única pessoa, né? Então assim, ele tem 4 filhos, ele escolhe um para ser o bode expiatório, né? De todas as suas infelicidades, das suas desgraças, ele foca nesse indivíduo. Existe o segundo tipo de crítico, que é o crítico influenciador. Então, é aquele crítico que quer o poder. É aquele crítico que quer controlar todo mundo, que todos precisam aceitar os seus comentários, todo mundo precisa ouvi-lo, ele é o dono da verdade, né? Então, normalmente, ele foca em um tema, em um assunto. Já viu aquelas pessoas que você começa a falar de uma coisa, ela fala naquilo. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que gosta de um político, aí você tá falando uma coisa, ela fala daquele político, né? Ou daquela linha política, né? Daquele ideal, né? Daquela ideologia, entende? A pessoa distorce tudo para falar aquilo, e ela quer influenciar você a respeito daquilo que ela acredita ser, digamos assim, útil, importante. Ela quer convencer você de que ela está certa. E ela escreve, ela fala, ela posta, sabe aquelas pessoas que postam nas redes sociais? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ela não diverge, né? Só fala de um único assunto, né? Porque ela é um crítico influenciador. Ela quer ter o poder e o controle. Ela quer arrebanhar seguidores, né? Pessoas que pensam como ela, né? Existe o terceiro crítico, né? E esse aqui, nossa, esse aqui é triste, que é o crítico da vida. Ele não critica uma pessoa, ou ele não critica quem não pensa como ele critica tudo. Todo mundo, todos, o mundo inteiro está errado. É como se Deus tivesse criado o mundo errado, né? E isso é esquisito, porque todos nós nascemos otimistas. Naturalmente, as crianças são otimistas. Se você pega uma criança, ela sempre vê o lado bom das coisas, ela sempre sorri, ela sempre vê a possibilidade de ser feliz, de ser alegre, ela vê o bem nos outros, porque normalmente seu coração é puro, né, tenro, digamos assim, puro, né, não tem malícia, maldade, entende? Então nós nascemos otimistas naturalmente. Por que então esse crítico da vida, como que ele se tornou crítico de tudo, de todos, né? Provavelmente porque ele teve uma infância, né? E nessa infância ou até adolescência ele foi contagiado por outros críticos, por outras pessoas que o criticaram ou que ele vivenciou essa crítica. Então ele acaba se tornando um crítico da vida. Inclusive alguns jornalistas, alguns comentaristas, escritores, influenciadores, né? Políticos até, eles acham que isso é legal, que isso é bom, né? Que isso é apreciável, que isso é louvável. Não é, né? Não é. A gente não suporta ficar ao lado de uma pessoa que critica todo mundo, tudo na vida, né? Então, o que leva uma pessoa, o que motiva uma pessoa a realizar uma crítica? Então, primeiro, quando você vai fazer uma observação ou alguém faz uma observação crítica, normalmente ela pode ver 8 coisas, né? 8 motivos diferentes, né? 8. Então, um deles é alguém está fazendo algo que é prejudicial para ela ou para os outros. Então, quando você vê que alguém está, sei lá, correndo demais, aí você olha e fala, nossa, que imprudente.
pode se machucar, ele pode bater o carro, ele pode causar um acidente. Então, a pessoa, ela pode criticar quando ela percebe o perigo, né, para a pessoa ou para outros. Então, ela critica. Às vezes, ela critica sozinha, longe, né? Mas, normalmente, nós estamos falando aqui daquela crítica que chega até o criticado, né, o objeto da crítica. Segundo motivo que pode levar alguém a realizar uma crítica é quando alguém está fazendo algo que machuca ela. Então, eu critico quando alguém começa a fazer algo que me machuca. Então, eu falo, eu critico. Então, essa é uma possibilidade. Essa é até uma crítica que vai fazer bem para ela, né? Terceiro motivo que pode motivar alguém a realizar uma crítica é ela acha que ela não suporta aquilo que ela está vendo no outro. Então, eu vejo uma pessoa que é muito, digamos assim, reclama muito. Aí eu começo a criticar isso, né? Nossa, você reclama demais. Gente, você reclama de tudo. Nossa, como você reclama? Quer dizer, na verdade, eu reclamo. Então, eu faço uma crítica do outro porque eu vejo no outro aquilo que secretamente eu não gosto em mim. Então, eu critico o outro, como se fosse uma formação reativa, né? Eu desejo secretamente acabar com aquilo em mim. Então, eu faço o quê? Eu critico o outro porque criticando o outro aquilo é grande e em mim diminui, né? O meu defeito fica menor. Outra coisa que pode motivar alguém a realizar crítica, né? No caso aqui, nosso quarto tópico seria um mundo imperfeito. Então, são pessoas que acham que tudo tá ruim, tá errado. Ah, não, isso tá errado. Né? Tudo ele critica porque ele acha que o mundo está imperfeito, né? Se ele fosse Deus, ele faria diferente. É um perigo, né? Então, assim, outro motivo é eu tenho necessidade de ajudar alguém. Então, eu critico quando eu acho que eu sou o professor, que o outro nem pediu, né? Então, eu quero ensinar alguém porque eu tenho conhecimento daquilo. Então, não, isso está errado. Por quê? Porque você sabe fazer certo, né? O seu jeito é certo. Então, pais que criticam filhos, né? Não é assim que faz, não é assim que lava essa louça, não é assim que faz. Professor que critica aluno, não, tá errada essa letra, não é assim. Por quê? Porque você acredita que você sabe fazer o correto e você quer ajudar alguém. Só que essa forma como você critica esse alguém precisa ser muito cuidadosa. Às vezes, essas pessoas, elas focam em uma coisa. Elas sabem que elas não são boas em tudo. Então, elas focam em algo. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas que criticam os outros por comerem carne vermelha, ou por comerem frituras, ou por comerem doces, açúcar, né? Então, por que essa pessoa... Então, a pessoa começa a falar, nossa, se você comer isso aí tem 2.000 calorias, né? Esse seu prato aí tem 4.000 calorias, né? Isso é prejudicial, isso não sei o quê. Então, assim, a pessoa, quando ela começa a falar, o outro fica muito desconfortável, né? Ela acha que ela está ajudando, que ela está ensinando, mas na verdade ela está causando um incômodo e um desconforto muito grande. Outra coisa que pode motivar alguém a realizar a crítica é a arrogância. A arrogância, o orgulho, sou superior a todo mundo, eu sei tudo, eu sei mais do que você, né? Eu sou, né, aquele narizinho empinado, né? Essas outras pessoas não sabem, né? Eles não sabem de nada, são todos inferiores, né? Então ele é sua majestade, né? Ele é o rei, ele é a autoridade, né? Ele é Deus na terra. Olha que perigo, né? E também algumas pessoas criticam os outros por fazerem algo que ele morre de vontade de fazer. Então, a pessoa quer, sei lá, ter um caso extraconjugal. Ela tem um desejo assim de ter, mas ela não tem coragem de fazer. Aí ela usa, critica o outro, e ai, você é um sem vergonha, você não sei o quê, você não sei o quê. Por quê? Na verdade, é algo que ela até gostaria de fazer, mas ela não tem coragem de fazer. Então ela critica no outro o erro dele, porque é algo que ele deseja também realizar.
E às vezes o oitavo motivo que pode levar alguém a realizar a crítica é porque essa pessoa sofreu muita crítica quando ela era menor, no passado. Ela teve experiências horríveis, né, de ser criticado, de ser exposto, de ser humilhado, né? Então ela acaba se tornando uma pessoa crítica, porque aí isso vai aliviar, né? Vai aliviar, ela vai se sentir melhor, né? As pessoas que sofrem a crítica, normalmente elas reagem de 3 formas. Podem escolher uma dessas formas, né? É claro que a gente alterna isso ao longo da vida. Mas, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma crítica, ela pode ficar muito humilhada. Ela pode se sentir muito humilhada com aquela colocação, com aquela observação e ficar calada, né? Então, se sentir humilhado e calado. Ela fica com vergonha, ela se sente incomodada, ela fica insegura, se sente desvalorizada, inadequada, inapropriada, inconveniente, entende? Todas as coisas ruins. E isso pode, se a pessoa sofre essa crítica sempre, ela se sente humilhada e calada, ela pode acabar desenvolvendo uma depressão, né, no futuro. Ela pode ficar muito melancólica, se sentir impotente, incapaz e desistir da vida, né? Porque nada que ela faz tá bom, entende? Então, essa é uma reação perigosa, né, das pessoas que sofrem crítica, dos objetos de crítica. Outra reação, a segunda reação, é ficar com raiva, mas não falar nada. Então, primeiro, eu posso me sentir humilhada e ficar calada. Eu posso ficar com muita raiva e não revidar. Então, esse ficar com raiva, eu levo aquela crítica para dentro de mim. Aquilo me consome, né? Me consome. Eu fico ruminando aquela crítica, aquelas palavras que vem no meu ouvido e aquilo fica falando, repetindo. A pessoa fica com a imagem do outro que fez a crítica, mas ela não fala nada. Ela leva isso para dentro de si. Opa, deu uma pausa aqui. Essas pessoas que sofreram, no caso, tanto a humilhação fica calada, ou se fica com raiva diante da crítica e fica calada, elas podem desenvolver doenças psicossomáticas. Isto é, elas podem se sentirem, adoecerem o corpo, porque elas não digerem, elas não assimilam, elas não conseguem lidar com essas críticas que elas sofreram. E a terceira reação, né, de quem sofre crítica é ficar com muita raiva e atacar quem fez a crítica. Então, normalmente, essas pessoas, a gente diz que ela é mal educada, grosseira, estúpida, né? Mas, na verdade, é uma reação comum, né? A gente só pode reagir de 3 formas. Se sentir mal, ficar caladinho, ficar com raiva por dentro, mas não falar nada. Planeja o que vai falar, mas não fala, né? Depois fica pensando, eu podia ter falado isso, nossa, eu podia ter explicado. Mas na hora mesmo, vamos ver, ela não fala nada, ela fica calada, só fica sofrendo. Então, essa raiva, né? E essa humilhação pode desenvolver doenças no futuro, né? Gastrite, sinusite, alergias, depressão, pânico, ansiedade, uma série de coisas. É comum as pessoas que sofreram uma crítica olhar para dentro de si. Então, elas olham para dentro, né? Começam a pensar, será que é isso mesmo? Será que isso que essa pessoa falou é verdade? Né? E às vezes, fazendo esse autoconhecimento, a pessoa não suporta o que ela vê. Ela olha para dentro de si e ela fica com raiva. Não com raiva de quem fez a crítica, mas ela fica com raiva dela. Porque primeiro ela tem medo de olhar para dentro de si, mas quando ela cria coragem e olha, ela fica com raiva dela. Porque ela vê que aquela crítica tem fundamento. Muitas vezes ela percebe que aquela observação feita pelo outro é verdade. Tem fundamento, faz sentido, não é um delírio, uma loucura. Isso vai deixar a pessoa com se sentindo muito fracassado. Ela guardava aquilo, digamos assim, a 7 chaves, era um segredo dela, aquela falha, né, aquela dificuldade. Mas todo mundo descobriu que ela não é perfeita, né, que ela realmente é aquilo, aquela crítica que foi feita, aquela observação. Sofrem muito, principalmente as pessoas que têm perfeccionite aguda, né?
Não existe isso, mas é assim, é como se fosse assim, a pessoa sofre de perfeição, né? Ela quer ser perfeita em tudo, a todo momento, então quando ela sofre uma crítica, quando ela recebe uma observação, ela fica com muita raiva, ela não sabe lidar com isso, ela fica assim, muito irritada, né? Existe também um jeito de você avaliar a crítica. Então, você recebeu uma crítica, você pode reagir de 3 formas, né? Então, primeiro, como que eu posso avaliar essa crítica de uma forma fria, né? Assim, digamos assim, sistemática? Como que eu posso avaliar isso? Eu posso avaliar da seguinte forma. Primeiro, pede informações. Pede informação para a pessoa que fez a crítica. Isto é, o que te faz pensar isso sobre mim? Né? Por que você falou isso? Né? Baseado em quê? Você pode me explicar melhor? Que aí a pessoa vai clarificar, né, aquele comentário dela. Né? Digamos que o seu chefe diga para você assim, olha, você é muito devagar para fazer as coisas. Eu peço uma coisa para você, você leva uma manhã inteira para resolver. Você é muito devagar, você é muito disperso, você não é focado. Aí você vai para casa e fica pensando, fica ruminando. Ao invés de ficar ruminando, se sentindo humilhado, ou com raiva e não reagir, ou falar de forma grosseira, né? Faça diferente. Analise friamente a observação do seu chefe. Pergunte para ele por que você fala, baseado em quê? E deixe ele explicar, entende? Segunda forma, desarme o atacante. Então, se você realmente percebeu isso, você deve dizer, olha, realmente eu tenho essa dificuldade. Eu me distraio muito. Quando você fala para mim fazer uma coisa, eu começo a me devagar, eu vou resolver, aí eu paro para pensar em outra coisa, eu entro no computador para escrever esse relatório, aí eu me distraio fazendo outras coisas, olhando na internet. Então, assim, realmente é minha dificuldade. Me ajuda, eu preciso de uma ajuda. Não é delírio seu, não é uma loucura, faz sentido, né? O seu ponto de vista. Isso, quando você faz isso, você desarma o outro, se ele está de uma forma agressiva, e você acaba se colocando, causando no outro uma empatia, causando no outro um desejo de te ajudar, consciente ou inconsciente. É bem provável que essa pessoa não vai continuar te atacando, porque você reconheceu, você disse para ele que aquela é a sua dificuldade, que esse é o seu grande calcanhar de Aquiles, né? Digamos assim, essa é a sua luta diária. Então, primeiro, peça informações para a pessoa, para ela explicar melhor para você por que ela fez aquela observação. Segundo, diga para ela que aquilo realmente é verdade, que você reconhece, que você já viu aquilo e está tentando lutar contra isso. E depois, você deve se expressar de uma forma adequada. Saiba se expressar, não com uma agressividade. Isso não é verdade, você é louco, tá delirando, você é uma louca, né? E nada a ver, você tá querendo me agredir, tudo que eu faço é errado. Não agrida o outro, não revide igual, faça diferente. Pense sobre o assunto, né? Fale com ele, sabe? Eu preciso pensar bem, explica para ele, conversa. Ou então, se aquele não é o momento, se você não se sente confortável de falar aquilo naquele momento, espera o momento adequado para você falar e vai ser melhor, né? O outro, ele tem liberdade de pensar o que ele quer. Nós não podemos controlar os pensamentos dos outros, nem Deus controla nossos pensamentos. Deus nos dá liberdade, né? Deus não controla a gente o tempo inteiro. Então, se Deus, que é Deus, não controla você, quem é você ou eu para controlar o que os outros pensam a seu respeito? As pessoas são livres para achar que eu sou orgulhosa, que eu sou metida, que eu falo mal, todo mundo é livre. É livre para pensar. Eu acho que você está sempre errada. A pessoa é livre para pensar isso. Entende? Nós não podemos controlar o que os outros pensam, o que os outros acham. Agora, dói muito na gente quando a crítica vem de pessoas que nós admiramos. Então, quando a crítica vem do seu professor, que você admira, quando a crítica vem dos seus alunos, que você se dedica, estão criticando você, quando a crítica vem dos seus filhos, que você faz tudo por essas criaturas e elas estão sempre te criticando, sempre dizendo que você fez errado.
quando essa crítica vem do seu cônjuge, né, do seu chefe, do cônjuge dói muito, né? Aquela pessoa ali que você dorme com ela, que você tem filhos dela, né? E com quem você resolveu viver para sempre, até que a morte os separe, e aí aquela pessoa fica criticando algo em você. Então é melhor resolver esses detalhes, porque não vale a pena viver uma vida inteira sendo criticado, né? Ou sofrendo, incomodado com as críticas. Como é possível a gente realizar uma crítica correta, de uma forma correta? É possível a gente fazer uma observação para alguém sem magoar a pessoa, sem fazer a pessoa sofrer? Impossível. Impossível. Porque o outro, ele assimila aquela observação sua, aquela crítica, como ele quiser. Ele pode ver isso como algo positivo, mas ele pode ver isso como uma perseguição. Ele pode, você está me perseguindo, e o seu objetivo não foi esse. Mas existem algumas coisas que você pode fazer e que vai facilitar o outro a receber essa sua observação, essa crítica. Então você que é mãe, você que é esposa, você que é um ser humano que está aí do outro lado me assistindo, que com certeza você vai ter oportunidade, possibilidade de fazer uma colocação que pode ser vista pelo outro como uma crítica, preste atenção. Primeiro, tenha atenção especial para a pessoa. Então, a pessoa está fazendo algo que irrita a todos ou que prejudica, que você acha que deve ser pontuado, preste atenção com amor. Olhe para aquilo e analise de uma forma sem julgamentos, né? Sem preconceitos. Preste atenção. Segundo, ouça a pessoa falar. Deixe a pessoa se explicar, falar, deixa ela se colocar, identificar os sentimentos dela, dizer por que ela teve aquele comportamento. Deixa a pessoa falar. Sem isso, escute sensivelmente. Então, olhe a pessoa, olhe a situação, ouça a pessoa falar e depois você verbaliza isso de uma forma sensível e empática. Como fazer isso? Focando no comportamento e não na pessoa. Isso Jesus fez de uma forma magnífica. De uma forma magnífica, né? Ele focava sempre naquilo que era errado e não na pessoa que cometeu o erro, né? Então, ele condena o pecado, mas ama o pecador. Então, Maria Madalena, né? Por que estão contigo? Né? Cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Nem eu. Vai, não peques mais. Então, assim, ele centralizava, né, no comportamento, naquilo que foi errado, na atitude, né, na postura do outro e não na pessoa. Então, assim, quando você for criticar seu filho, diga a ele antes que você o ama. Diga para ele o quanto ele é especial para você e o quanto você está preocupado com a felicidade dele. O quanto você está focado no futuro, no bem-estar dele. E depois você faz a observação. Pergunte para ele, né, o que aconteceu, né, pedir para ele explicar aquele comportamento, ouça de uma forma sem preconceito, enquanto a pessoa está falando, escute, não fica já pensando na resposta, ouça, escute a pessoa falar. E depois que ela falou, que ela explicou, aí você vai verbalizar de forma cognitiva, racional, aquilo que você observou antes. Aquelas suas percepções, aquela razão, né, da crítica. É importante, assim, tem gente que diz, isso não é problema nenhum, minimiza o problema, e outros supervaloriza os problemas. Então é importante essa verbalização, né, clara, não supervalorizando e nem minimizando aquilo que aconteceu. Então, como nós vimos aqui, eu resolvi falar sobre isso porque as críticas incomodam muito. Eu, particularmente, não gosto de ser criticada. Ninguém gosta, né? Mas a gente aprende muito com as observações feitas por pessoas que nós amamos, né? Pessoas que a gente admira, que a gente respeita.
e que tem boas intenções ao fazer essas colocações ou essas críticas. A crítica positiva, ela só existe se aquela pessoa que foi criticada vê isso como positivo, entende? Não tem como dizer assim, eu vou fazer uma crítica para você. Olha, é o seguinte, o que eu vou falar é uma crítica, mas é uma crítica positiva. Você não pode dizer isso. Quem vai dizer se aquela crítica foi positiva ou não é a pessoa que recebe a crítica. Ela que vai avaliar aquela sua observação, aquela sua colocação e vai ver se aquilo foi positivo ou não. Entende? É ela que vai dizer se a crítica é positiva ou não. Não tem como você dizer, eu vou fazer uma crítica para você, mas é uma crítica positiva. Quando você fala assim, o outro vai ficar bem armado, né? Eu quero terminar lendo para vocês Gênesis 6, 14, 15 e 16. 14 e 15, né? Diz assim, quando Deus chamou Noé e disse para ele que ele deveria construir uma arca. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. É o nome da madeira, né? Divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura e etc. e tal. Então Deus vai dando as medidas para Noé. Né? Faça o teto, tal, põe a porta virada para tal lado, a porta lateral, tal. Então assim, Deus deu todos, digamos assim, um projeto para Noé construir uma arca. Quando Deus deu esse projeto dessa arca para Noé, eu imagino que Noé não era um especialista em construção de barcos. Talvez ele nem fosse um construtor, né? Talvez ele tivesse outras habilidades, mas Deus pediu para ele. Deus viu na terra uma pessoa que poderia obedecê-lo. Né? E deu para ele uma missão, um projeto, construir uma arca para salvar alguns animais e salvar a própria família, ou quem quisesse ser salvo. A ideia de construir um barco na época em que não chovia era uma loucura, era como dizer assim, olha, Deus vai destruir o mundo com fogo e enxofre, é melhor você entrar na arca de Deus, porque Deus vai destruir o mundo com fogo. Você pode pensar, mas não cai fogo do céu. Que loucura, né? Fogo só sai dos vulcões, né? Então, assim, não faz sentido. Mas Noé acreditou, não duvidou, aceitou e construiu a arca. Levou muitos anos, 120 anos Noé levou para construir um barco, né? Um barco grande, né? Para muitas pessoas. Ele enfrentou as críticas. O mais difícil para Noé não foi construir o barco, arrumar madeira, serrar madeira, lixar madeira, bater com prego. Não, o mais difícil para Noé, com certeza, foi olhar no rosto dos seus amigos, dos seus vizinhos e ver o desdém, né? Aquela cara de deboche, né? Entendeu? As críticas que ele recebeu. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela escreveu muito interessante sobre Noé. Diz assim, Noé permanecia semelhante a uma rocha em meio da tempestade, rodeado pelo desdém e ridículo popular. Distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Então aqui diz que um poder assistia às suas palavras. Então as palavras de Noé vinham com um poder, pois era a voz de Deus ao homem através de Noé. A ligação com Deus tornava-o forte, né? Forte, resistente. E era isso que fazia de Noé um homem que pregou 120 anos no meio de pessoas incrédulas, que não acreditaram nele, ridicularizaram, debocharam dele. Entende? Ele perdeu a credibilidade diante dos seus amigos, porque o que ele estava propondo era um absurdo. Mas sabe, Deus deu para Noé um projeto. Ele não questionou. É possível que Deus tenha dado para você também uma missão. Talvez ser mãe, talvez ser pai, talvez ser um bom profissional, talvez ser um agente da saúde, talvez ensinar alunos, talvez construir algo. Entende?
Deus deu uma missão para você e Ele deu todas as instruções que está na Bíblia. Você vai seguir as instruções e cumprir a missão? Ou você vai achar que você não tem potencial? A missão é superior aos seus medos. Não tenha medo de arriscar. Quem não arrisca, não faz e não recebe críticas. Não recebe críticas. As críticas vêm para as pessoas que estão em evidência, para as pessoas que estão realizando algo, que estão fazendo algo. Se você é líder, saiba que você receberá muitas críticas durante todo a sua autoridade, né? Ao exercer a sua autoridade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma feliz semana, que Deus esteja ao seu lado, que Deus te dê forças para receber essas observações críticas com respeito a algo que você faz e para fazer essas observações de uma forma sábia, empática e com amor. Que Deus te abençoe e que Deus te faça crescer, assim como tem me feito também crescer. Um abraço e até a próxima semana.